Tudo é possível ao que crê. O exemplo escritural aqui, em Marcos capítulo 9, sem dúvida alguma, nos trará lições espirituais incomparáveis. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Yahushua, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem, dentre a multidão, respondeu: Rabi, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito mudo. Este, onde quer que eu a ponha, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Yahushua respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Yahushua, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Yahushua ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Essa pergunta é para um testemunho público, mas na realidade, como sendo ele o próprio Criador, desde o ventre da mãe daquele jovem, ele sabia tudo que estava relacionado à sua vida. Respondeu ele: desde a infância, respondeu o pai do menino. Muitas vezes tu tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Yahushua: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Yahushua que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Yahushua, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que consegue crer. Em outras palavras, tudo é possível àquele que recebe a fé para crer. Está correto? Vou provar que sim com uma ilustração, um fato que se sucedeu na minha família. Meu querido pai, muito enfermo, e eu olhei para aquela situação ali e fiz a seguinte oração. Aquele momento era um momento de muita decisão espiritual. Meu pai sempre foi um homem respeitado, Edelberto Franco, pela sua cultura. E eu orei da seguinte maneira: Pai querido, conceda ao meu pai a fé para ele crer.
como ele poderá crer se tu não deres a ele a fé para que ele creia em ti de todo o seu coração? Bom, meu querido pai ficou hospitalizado. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, já até contei esse testemunho aqui. E ali no leito do hospital, eu perguntei ao meu querido pai: como está, papai, a sua vida com o nosso Salvador amado? E ele respondeu: desde ontem, ou antes de ontem, não me lembro bem, eu acertei minha vida com ele. Naquele momento eu senti lágrimas nos olhos e me senti também gratificado. Eu tive a oportunidade de visitar o meu pai nessa situação e pela primeira vez na vida, eu nunca vi um fato acontecer idêntico ao que eu vou narrar agora. Pela primeira vez na vida eu vi a palavra do Altíssimo, a palavra do Espírito da Verdade, como tendo asas e entrando no seu coração com a leitura de Menehu, capítulo 11, Matityahu, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. As últimas palavras do meu pai, eu não estava presente, mas testemunharam. Diga aos meus filhos que está tudo bem. Breve nos veremos. Ficou provado assim, e comprovado que a fé é um dom. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. Isso não veio de vocês, é um dom. Altíssimo. Quando as Escrituras afirmam tudo é possível ao que crê, na realidade, tudo é possível àquele que recebeu a fé suficiente para crer. E esta fé se multiplica dentro de nós pelo processo da leitura, o exame das Escrituras. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Quanto mais dedicado à leitura das Escrituras Sagradas, maior, sem dúvida alguma, a sua fé. Outro testemunho que eu já contei aqui, através deste canal, se não me engano, a experiência vivida por Dwight Lyman Moody, um dos maiores ganhadores de almas de todos os tempos, e que levou milhões de almas aos pés do nosso Salvador amado. Ele orou pedindo fé, sentia que a sua fé estava fraca e pensou que a fé ia cair sobre ele como um raio, sair cheio de fé, e a fé não chegava. Ele continuava pedindo, implorando, orando, e a fé não aumentava. Ele havia colocado de lado as Escrituras Sagradas, conforme muitos têm feito hoje em dia, se deixando enganar por esses terroristas espirituais que estão por aí, deixando de lado as Escrituras Sagradas. Mas no caso de Moody, ele voltou à leitura da palavra e seu testemunho, ele disse que, dizia no caso, que à medida que ele examinava as Escrituras, ele sentiu que a sua fé aumentava cada vez mais. Quando nós nos distanciamos das Escrituras, quando alguém se distancia das Escrituras, sente-se enfraquecido na fé. A nossa fé está relacionada à proporção exata que nós dedicamos a examinar as Escrituras Sagradas.
Yahú disse para Yahushua, transliterado aí para Josué, não cesse de ler, de examinar este livro dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Qual o padrão de conduta agradável aos olhos do Altíssimo, senão em outro livro encontraríamos, senão nas Escrituras? É sem dúvida alguma a palavra do Altíssimo a nossa conduta de fé, de exemplo, de preparação para a vida eterna. Tudo é possível que crê. E dentro da proporção exata desse crer, da sua fé, sem dúvida alguma você poderá reivindicar as promessas que nos são feitas gratuitamente. Um abraço, até outra oportunidade.